Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao 18º capítulo da nossa série, as perguntas que Deus fez. E hoje nós avançamos um pouco lá para o livro de Juízes, onde tem mais uma pergunta muito preciosa que assim o Senhor fez para o seu povo, num contexto também muito específico e muito facilmente aplicável nas nossas vidas. Juízes 2, versículo 2 está escrito assim: Vós, porém, não farei aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares e contudo não obedecestes a minha voz. O que é isso que fizestes? É a pergunta que Deus faz para o povo. O contexto deste texto fala sobre a subida, a transição da liderança do povo de Deus, no momento em que eles estavam ali para acessar a terra da promessa. Até então era Josué quem estava dirigindo o povo, logo depois de Moisés. E nesse momento da história, Josué havia acabado de subir para morar na glória com o Senhor, havia sido recolhido, tinha morrido aqui na terra, Josué, e o povo começa a ser dirigido por juízes. Só que o Senhor, ele com essa pergunta, traz a lembrança do povo aqui, que havia uma instrução, quando assim eles acessassem a terra da promessa, onde os cananeus ali faziam morada, estavam habitando ali naquele momento, e assim quando eles vencessem o povo, qual eles fossem travando as batalhas e assumindo propriamente a terra da promessa, eles deveriam expulsar aquele povo dali. Aqueles que não morressem na batalha deveriam ser expulsos dali, porque aquela terra tinha sido dado como promessa do Senhor para eles habitarem. Só que o povo não obedece. Algumas dessas pessoas, o povo ele começa a escravizar, começa a ter aliança com este povo que estava habitando ali naquele local, começa até a ter relacionamentos sociais, conjugais e tudo mais com aquele povo, e o Senhor não havia ordenado isso. Existe um ato de desobediência do povo em relação a essas associações com pessoas que eles estavam fazendo naquele local. Existia um misturar das coisas ali. Deus havia dado uma instrução e mais uma vez o povo não tinha obedecido. Eu quero logo aplicar esse texto nas nossas vidas, irmãos. Por muitas vezes nós pensamos que estamos vivendo as promessas do Senhor, estamos fluindo ali no centro da bênção daquilo que Deus está nos concedendo, e por vezes nós não medimos as alianças que fizemos. As pessoas que permitimos adentrar nos nossos corações, nos nossos ciclos sociais e até mesmo familiares, nós acabamos por não ter o discernimento necessário daquilo que estamos fazendo naquele momento. Eu preciso lembrar você aqui que no momento em que o povo começa a murmurar, lá ainda no tempo de deserto, nós falamos sobre isso num dos dias aqui da nossa série, sobre as perguntas que Deus fez, e o povo que incita a murmuração, ele não era propriamente o povo de Deus, era o povo que eles carregaram do Egito juntamente com eles. Nesta estação da história, da mesma forma, o povo repete esta mesma situação, carregando um povo que não era condizente com aquilo que Deus desejava para eles. A Bíblia mostra por várias vezes situações assim como Abraão e Ló também da mesma forma. Deus fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te enviar para um local que eu mesmo preparei para você, e ele pensa que poderia adaptar aquilo que Deus falou e leva ali o seu sobrinho Ló, e lá na frente as consequências são terríveis em relação àquilo que de alguma forma eles viveram. O contexto é esse mesmo. O povo, ao invés de ter somente atos de obediência e ter relacionamento com pessoas que estavam conectando e levando eles para cada vez mais próximas do propósito, eles começam a ter alianças com pessoas que estavam fora daquilo que Deus estava planejando. E por vezes assim somos nós, pessoas que nós gostamos, alianças que nós já tivemos ali na condição, pessoas que estavam próximas, nós começamos a abrir a nossa vida para eles começam a abrir a nossa vida para nós começamos a nos relacionar, e na verdade essas pessoas, elas podem ser que tenham propósitos distintos daquilo que Deus tinha preparado para as nossas vidas, e facilmente elas vão nos influenciar a viver longe daquilo que Deus está preparando. E não é porque elas são más, é porque Deus não tem algo da mesma forma como tem na sua vida, na vida delas, e elas vão te conduzir a viver aquilo que tem preparado para a vida delas. Nem sempre é pecado, nem sempre é uma transgressão, mas sempre existe um desvio de local, um desvio de trilho, um desvio de destino daquilo que Deus havia preparado. Por isso a seriedade de nós medirmos muito bem os relacionamentos que nós temos. Eu preciso perguntar a você aqui: será que as pessoas que você tem permitido acessar o seu íntimo, acessar a sua vida, elas estão alinhadas com o propósito que Deus tem para sua vida? Será que essas pessoas, elas estão te aproximando mais do Senhor ou estão te afastando? Lembre-se aqui que veio a ira do Senhor sobre o povo justamente pelo fato de eles não estarem medindo as suas relações sociais ali, e assim entristeceram o coração do Senhor, e a consequência, quem pagou foi eles. A pergunta do Senhor não é com quem que você está andando, ele fala assim: o que você fez com a ordem que eu te dei? E eu lembro as nossas vidas aqui nesse domingo, primeiro dia da semana, tão oportuno para nós tomarmos decisões, para que nós comecemos a viver esta semana de maneira diferente. Eu não estou falando para você sair virando a cara para todo mundo aí, não, porque existe um propósito nós evangelizarmos as pessoas, mas associação, aliança, conexão íntima, próxima com pessoas que não têm o mesmo propósito que o nosso, que não têm a mesma visão que a gente, elas são muito perigosas, principalmente se essas pessoas não fluírem dentro de princípios, valores e um caráter cristão. É muito mais fácil essas pessoas nos influenciarem do que nós mesmos influenciarmos elas. Por isso que cuide muito com as pessoas que você tem permitido acessar o seu núcleo íntimo, o seu relacionamento pessoal ali, familiar, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho e tudo mais. Revise nessa semana as alianças que você tem feito e faça essa simples pergunta: essas pessoas que você tem se relacionado socialmente, elas têm te aproximado do Senhor ou elas têm te afastado daquilo que Deus tem preparado para você? Vamos orar? Senhor, nós nessa manhã queremos te louvar, queremos agradecer ao Senhor, queremos bendizer o teu santo nome, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, pedir perdão por tantas vezes nós nos associarmos com pessoas que não fazem sentido para a nossa vida e nem dão um destino certo, correto, necessário, Pai.
Por tantas vezes, assim, o Senhor já nos mostrou pessoas que já deu tempo na nossa vida, ou pessoas que nós não conseguimos influenciar mais à medida daquilo que Cristo deseja que nós façamos, e nós mesmo assim nos mantemos nesse relacionamento por carência, por uma série de situações, e nós não queremos mais viver dessa forma, Senhor. Nós não queremos que os nossos relacionamentos sociais, as nossas amizades, os nossos núcleos sociais, eles afastem a nossa vida do propósito a qual assim, o Senhor estabeleceu no nosso nascimento, Pai. Nós queremos estar cada vez mais próximos do Senhor, então nos dê estratégia, mostre-nos os corações das pessoas que estão à nossa volta, para que exista assim um peneirar do Senhor sobre tudo aquilo que vivemos como ciclo social, para que nós possamos também, com muito amor e coragem, aprender a renunciar àquilo que de alguma forma tem sido uma interferência, uma influência negativa nas nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe poderosamente o seu domingo, que você grave essa mensagem na sua mente, no seu coração, e que ela venha direcionar ao longo da sua semana. Lembre-se, não é para você sair brigando com todo mundo, virando a cara para todo mundo, mas que você venha aprender a equilibrar aquelas pessoas que realmente somam, agregam com a sua vida, e aquelas que só estão te levando para trás. Deus abençoe.